Fala galera, voltamos mais uma vez com o nosso quadro Descomplica Voito. Você já pensou em quanto desperdício a gente tem no nosso dia a dia? Seja de comida, de material, de tempo, de dinheiro. Já parou pra pensar nisso? Se você quer saber como mapear esses desperdícios e saber como evitá-los, esse vídeo é pra você. Então vem comigo que hoje a gente vai falar dos desperdícios do Lean. Pra quem não me conhece, meu nome é Suelen e eu faço parte da Voito. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e compartilhar esse vídeo com várias pessoas para ajudar o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais gente. Um dos principais objetivos do Lean é a eliminação ou redução de desperdícios, porque esses custam dinheiro para a empresa e não geram nenhum lucro. Para isso, foram mapeados os principais tipos de desperdício que acontecem dentro de uma organização e dentre eles foram destacados 8. Vamos abordar cada um deles agora. O primeiro deles é o processamento impróprio. Ele diz respeito a uma falta de cumprimento ou até uma falta da existência de uma sequência lógica para o nosso processo, fazendo com que haja um processamento excessivo em algumas partes do processo. Um exemplo disso é o cadastro de clientes. Em algumas lojas ainda há esse cadastro físico, ou seja, a pessoa anota os teus dados para depois passar eles para o computador. Isso é um processamento excessivo, porque a pessoa poderia direto colocar os teus dados já no computador para não precisar repassá-los para lá. Mas como que eu faço para eliminar ele? É necessário fazer uma análise e mapear o processo. Com isso, podemos identificar o que gera valor para o nosso cliente e o que não gera, eliminando aquilo que não gera valor. Assim, finalizamos padronizando esse processo. Em segundo lugar, temos a produção excessiva. Ou seja, a gente está tendo mais saídas de material, mais saídas de produtos do que a gente realmente precisa, do que o mercado comporta. Isso vai acarretar em mais estoque, mais defeitos, mais transporte, mais movimentação, coisas que não seriam necessárias naquele momento. Um exemplo bem visual é a produção de chopp. Se a gente produz 1.000 litros de chopp em um mês, mas nosso mercado só comporta 600 litros, a gente vai ter que arrumar algum lugar, com resfriamento, ou seja, a gente vai ter que gastar energia para resfriar aquele chopp, para guardar ele e ele não estragar. Ou a gente vai ter que jogar fora, ou seja, um produto que a gente gastou dinheiro que não vai ser utilizado e vai acarretar em um gasto para a empresa. Uma ferramenta que pode te ajudar a solucionar isso é o SMED. Ele vai te ajudar a flexibilizar os seus processos, buscando atender à demanda do mercado. Em terceiro lugar, temos o estoque. Você pode até estranhar, mas segundo a metodologia Lean, o estoque é sim um tipo de desperdício. Mas por quê? O estoque é um dinheiro investido pela empresa que está parado e que não tem previsão de ser utilizado. O interessante mesmo, que é o que o Lean prega, é que a gente produza conforme a demanda do mercado, ou seja, o nosso estoque seja zerado no fim das contas. Para te ajudar a solucionar problemas de estoque, a gente tem duas metodologias muito legais, o Kanban e o Just in Time. Em quarto lugar, temos o transporte. O transporte ele sempre é um desperdício, porque ele não agrega valor para o produto final. Porém, às vezes ele é necessário, justamente porque a gente tem que transportar o nosso produto até o cliente final ou até transportar as matérias-primas até o local de produção. Ou seja, o transporte muitas vezes não pode ser eliminado do processo, mas ele pode sim ser otimizado. Para diminuir esse desperdício, a gente pode fazer uma análise de rotas e custos, por exemplo. Para clarificar aqui, se a gente está montando uma cervejaria, o interessante é que a localização dessa cervejaria seja próxima aos produtores de cevada e próxima ao mercado consumidor que a gente quer fornecer esse produto. Assim, a gente não vai ter gastos excessivos com o transporte. Em quinto lugar, temos os movimentos desnecessários. O deslocamento de funcionários e máquinas dentro de uma empresa pode ser um tipo de desperdício quando ele é feito de maneira desnecessária ou quando pode ser otimizado. Um exemplo aqui é uma impressora em um escritório. É interessante que as folhas de ofício, os cartuchos e tudo que envolva essa máquina esteja ao redor, perto, para que as pessoas não precisam estar se movimentando dentro do escritório, principalmente em distâncias muito longas, para pegar esses materiais e fazer aquelas coisas que elas precisam fazer na máquina. Esses movimentos gastam o tempo do funcionário, que poderia estar sendo produtivo em alguma outra tarefa e gerando mais lucro para a empresa ou gerando inovações dentro da área. Para combater esse tipo de desperdício, é interessante implementar o programa 5S no local. Se você quer saber como fazer isso, a gente vai deixar um vídeo aqui nos cards que a gente fala sobre o programa 5S para você se aprofundar. Em sexto lugar, temos os defeitos e retrabalhos. Produtos defeituosos gerados pelo processo têm dois possíveis caminhos a se seguir. Ou eles vão ser retrabalhados e aquele defeito vai ser consertado, ou ele vai ser jogado fora. Isso vai depender tanto da disponibilidade da empresa de retrabalhar aquilo, quanto da gravidade do problema. Em ambas as situações, há desperdício de tempo de produção e de dinheiro da empresa. Para evitar que esse tipo de problema ocorra, podemos seguir três caminhos. Utilizar o controle estatístico de projetos, o Pukaoyoki, ou os eventos Kaizen. Para otimizar ainda mais, podemos usar os três em conjunto.
Em sétimo lugar, temos o tempo de espera. Quando temos um funcionário ou uma máquina esperando por algum evento acontecer, temos um componente do nosso processo sendo improdutivo, ou seja, ele não está agregando valor para o nosso produto ou para o nosso cliente e não está gerando lucro para a nossa empresa. Se um equipamento precisa de limpeza, por exemplo, e a equipe de limpeza não for acionada no tempo correto, a empresa pode estar perdendo milhões nessa demora. Para esse tipo de problema, é possível aplicar o Tact Time ou Just in Time para minimizar isso. E por último e oitavo, temos o conhecimento. Mas como um conhecimento pode ser um tipo de desperdício? Simples, quando a gente não utiliza ele. Às vezes temos aqueles colegas com ideias novas e legais, com habilidades diferentes que podem ser aplicadas em certos tipos de processos ou projetos, o que pode acarretar em melhorias para a empresa, mas por algum motivo não são utilizadas. Isso não é interessante nem para o processo, nem para a empresa, nem para o funcionário. Incentivar o intelectual humano é uma grande estratégia para manter o colaborador motivado e também para trazer melhorias, para trazer ideias novas para essa empresa. Para evitar esse tipo de desperdício, a gente precisa investir no gestor da área. A gente precisa capacitar ele para que ele seja capaz de identificar esse tipo de talento e conseguir administrar ele da melhor forma para a empresa e para o funcionário. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar ela aqui nos comentários para a gente responder o mais rápido possível. O Descomplica Voito vai ficando por aqui, mas não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar com os amigos. Ah, e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, hein? Até a próxima!